Números 14, o versículo 19. Versículo 30. Não entrareis na terra pela qual levantei na minha mão, que vos faria inabitar nela, salvo, porém, Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Fecha os teus olhos e deixa eu orar. Senhor, é com alegria que nós estamos na tua casa para exaltar mais uma vez o teu nome que é digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. Estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor. Queremos, ó Pai, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor como nunca nós precisamos. Nós estamos aqui para ouvir como nós nunca ouvimos. Estamos aqui para sentir como nós nunca sentimos a tua presença. Que, ó Deus, o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Eu quero repreender nesta hora todo espírito arrebatador de mente, esse espírito que arrebata a mente das pessoas e leva a pessoa a vaguear lá fora, a pensar no problema, na luta, na dificuldade. Eu repreendo em nome de Jesus também todo espírito de displicência no meio da igreja. Eu repreendo para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, meus amados irmãos. Glória a Deus. Essa história para mim, meus amados, é uma das histórias mais lindas. Eu quero intitular esse tema hoje como Terra Prometida. Nós estamos em projeto de terra. Falamos um dia, o bispo Elias falou sobre terra improdutível, depois terra seca, né? Depois eu vim e falei sobre terra fértil. E eu quero hoje falar sobre terra prometida. Fala assim, terra prometida. Você crê que Deus tem uma promessa para você ou não? Quem crê? Levante. Ah lá, o irmão não está levantando, não está acreditando, né? Você crê que Deus tem uma promessa para você? Amém ou não amém? Quem crê, dá tchau para mim e eu retribuo o tchau para você. Deus tem promessas para nós, gente. A minha vida inteira é baseada em promessas que Deus tem para mim. Este povo saiu do Egito, foi em direção à terra prometida. Alguns acreditaram que Deus tinha promessas para eles. E essa história não é uma história muito diferente. Do meado dela que você vai ver que ela vai se tornar diferente para você. A história do povo de Israel é uma história muito triste. Eles eram escravos, estavam vivendo numa terra que não era deles. A pior coisa que tem é isso, né? Ser escravo, ainda morar numa terra que não é deles. De repente Deus usa um homem e fala que vai os tirar daquela escravidão. Deus levanta Moisés e fala, olha, você, Moisés, vai tirar este povo da escravidão. E mesmo assim entrou incredulidade no coração de Moisés. Uma das piores coisas que tem na vida de um homem, ou de uma mulher, quando nós falamos homem, não caracteriza nem no sexo masculino nem no feminino. A pior coisa que tem na vida de uma pessoa é quando a pessoa dá vazão à incredulidade. Deus promete, Deus fala, Deus mostra, Deus quer guiar, mas de repente entra a incredulidade. E o povo não acreditou muito. O povo começou a ficar desapercebido. Mas de repente Deus levanta e volta a falar com este povo. E Deus começa a usar o grande homem de Deus, o Moisés, para tirar aquele povo indo em direção à terra prometida. Mas a trajetória não foi uma trajetória fácil. Não pensamos nós que Deus nos prometeu e de repente nós vamos entrar com uma grande facilidade na terra prometida. Não vamos pensar que Deus nos prometeu e vai ser fácil para nós alcançarmos a nossa bênção, o nosso milagre, a nossa cura. Alcançar a nossa conquista não vai ser fácil. Fala para o seu irmão do lado aí, não vai ser fácil. Fala para ele, fala forte que ele não entendeu. E eu fico entendendo uma coisa, que a trajetória, saída do Egito, em direção à terra prometida, existiam caminhos, e existiam trajetórias que eles tinham que traçar. Não era uma trajetória fácil, porque no meio do caminho eles tinham que enfrentar inimigos, tinham que enfrentar adversários, tinha que enfrentar eles mesmos, que é o cansaço, a preguiça, enfrentar, o mundo era fácil, os inimigos, mas ele mesmo. Não sei se acontece com você, mas tem muitas pessoas que às vezes vence o diabo, mas não vence ele mesmo. Ele expulsa demônio, ele guerreia, e às vezes entra o desânimo na vida dele.
entra a preguiça na vida dele, entra outro espírito na vida dele. É necessário nós aprendermos a guerrear por nós também. Amém ou não amém? Não sei se às vezes acontece com você, entra um desânimo dentro de você, uma fraqueza dentro de você, aí chega alguém perto de você e fala: estou meio cansado, pastor, estou desanimado, está batido. Aí você é inspirado por Deus e fala: não, Deus é com você, Deus vai te ajudar, Deus vai te inspirar e você vai conseguir vencer. E de repente você passa por um problema e você não consegue vencer o problema na sua vida também. Você fica desanimado, abatido, angustiado, mas a trajetória deste povo não foi uma trajetória fácil, foi uma trajetória difícil. Foi uma trajetória muito difícil. Nós estamos indo à nossa conquista, amém ou não amém? Eu estou indo à minha conquista, amém ou não amém? Já conquistei muitas coisas este ano. Quem já recebeu uma bênção aqui este ano? Deixa eu ver. Glória a Deus, já recebi uma bênção, já recebi um milagre. Olha o testemunho do irmão. Preste atenção, o testemunho do irmão. Você vai ver que isso foi um milagre que aconteceu, e é só Deus que pode fazer isso. É só Deus. Mas a trajetória dele era uma trajetória difícil. Mas ele cria, acreditava. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele tinha um financiamento do banco, e esse financiamento era de 95 mil. De repente ele recebe um telefonema e fala: olha, senhor, o senhor foi sorteado para quitar a sua dívida. E o banco falou assim, mas ele perguntou para o banco: quanto que era o valor para quitar? O banco falou com ele assim: é 12 mil. E de repente ele fala assim: nossa, isso tudo? Já era um milagre de Deus, amém ou não amém? Já era um milagre de Deus. Você crê que era um milagre de Deus ou é só eu que creio? Pagar uma conta, uma dívida de empréstimo de 95 mil com 12 mil já era um milagre. Vocês creem também que é milagre aí ou não? Mas ele sabiamente tem que ter inspiração para fazer negócio, tem que ter inspiração. E ele, inspirado por Deus, ele falava assim com o banco: não, eu dou 7 mil. Aí a mulher do banco, ele contando, ele sendo inspirado e contando: não, só um minutinho, foi lá no teclado. O banco aprovou 7.200. E ele: manda o boleto que eu vou pagar agora. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? É Deus que fez isso na vida dele. Aleluia, aleluia. É Deus que, olha, você pode receber um telefonema ao seu favor. Aleluia. Aleluia. Mas não é fácil a trajetória. Não é fácil. Você crê que não é fácil. Mas tem que confiar na presença de Deus. Outro testemunho dele: uma dívida de 12 mil reais no cartão de crédito, parcelado tudo em dia. De repente o banco liga para ele: senhor, o senhor acaba de receber outro telefonema para quitar o seu empréstimo, a sua conta que no cartão. E ele falava assim: quanto que deu? A moça falou: 3 mil. Já tá bom, não tá? Eu pagava rapidinho, né? Aí ele: não, eu dou 1.000 reais. Gente, era Deus. Eu sei que vocês não estão acreditando, mas era Deus. E a mulher do banco foi no teclado: senhor, foi aprovado 1.200. O que ele fez? Manda o boleto para pagar. Você pode aplaudir o Senhor, porque Deus faz isso, gente. Deus é poderoso, Deus é poderoso. Deus é poderoso, mas a trajetória não é fácil. E a trajetória é muito longa, fala assim, longa. Além de não ser fácil, ela é longa. Além de ser apertado o caminho para nós trilharmos e passarmos, ele é longo, ele é distante. Agora, para eu e você recebermos, temos que passar por este caminho estreito e este caminho longo. Este caminho que nós vamos trilhar para receber a nossa bênção, ele é apertado. O povo saiu do Egito, preste atenção para você entender. A trajetória deles era simplesmente de 21 dias, alguns falam 30, outros falam 40, tudo bem. Não vamos entrar em questão de dias. A distância era de 440 e 425 quilômetros, outros falam de 500 quilômetros, tudo bem, não importa. Mas matematicamente, se andassem 20 quilômetros por dia, eles entrariam na Terra Prometida com 21 dias. É matemática. Amém ou não amém?
ou 30 que fosse, 600 daria 30. Mas o povo não entrou na terra prometida e não conquistaram aquilo que Deus tinha para eles, porque nas suas trajetórias que eram difíceis, nas suas trajetórias que o caminho era apertado, eles não correspondiam a Deus, a sua fidelidade. E também não demonstravam a Deus a sua obediência. Então o caminho que era muito longo e que era apertado, por causa da sua falta de fidelidade e por causa da falta de obediência a Deus, o caminho ia ficando cada vez mais apertado. E o caminho ia ficando cada vez mais longo. Vou dar um exemplo para você. De repente você está passando uma luta, está passando um problema, uma adversidade muito grande. Se você não demonstrar duas coisas para com Deus, se você não demonstrar que você é fiel, se você não demonstrar que você é obediente, nós já estamos trilhando um caminho muito apertado e muito longo. Se nós não demonstrarmos essas duas características para Deus, que nós somos fiéis e somos obedientes, sabe o que vai acontecer? O caminho da conquista da terra prometida, o caminho da vitória, o caminho da cura, o caminho do triunfo, o caminho da casa própria, o caminho do emprego, o caminho da bênção, do milagre, da salvação, ele vai ficar mais apertado ainda e mais longo. Por isso que eles demoraram em torno de 40 anos para entrarem na terra prometida. 40 anos. A trajetória é média 21 dias a 30 que fosse. Mas demorar 40 anos para conquistar a vitória, para conquistar a terra prometida, para conquistar a bênção, por causa da infidelidade e por causa da desobediência a Deus. Deus mandava e eles não faziam. Deus não mandavam e eles faziam. Deus obrigava e eles desobrigavam. Deus dava uma direção e eles entravam por outro caminho. Não estavam compreendendo o que Deus tinha para eles. Mas nessa noite nós vamos compreender e Deus vai abrir os nossos olhos para nós vermos o que Deus tem para nós nesta noite. Deus quer que você trilhe este caminho. Quanto mais obedecer a Deus, mais o caminho vai se apertando também. Por que isto? Para nos provar se nós somos crentes fiéis a Deus. Não é por causa da nossa obediência, nem da nossa fidelidade, desde nós crermos em Deus, que vai ser fácil, não. Porque Moisés era um homem de Deus, ele cria em Deus, acreditava em Deus, também estava Josué, também estava Caleb, e eles passaram a mesma luta, o mesmo problema e a mesma adversidade. Mas a diferença na vida deles estava firmeza em Deus. Deus não promete facilidade para ninguém. Deus não promete facilidade. O caminho é longo e apertado. Uma vez eu pregando uma igreja, e eu vi dentro da igreja um monte de canudos daquele, Paulo, que tem lá no seu restaurante lá. Um monte daqueles canudos que você bebe um refrigerante, bebe uma água. Eu vi um monte de canudo. Mas canudos, meu Deus, e na hora da pregação, aquele monte de canudo voando na igreja, aquele canudo, será que vão beber água? Será que vai dar Coca-Cola? Será que é suco? Não sei o que é isso, né? Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? E Deus falou claramente comigo, o nosso caminho que nós estamos trilhando, é como se nós colocássemos canudos enfiados em outros canudos, e o crente verdadeiro, fiel, aquele que crê, aquele que luta, ele vai passar por dentro deste canudo. É assim que é a nossa aprovação, assim que é o nosso caminho. Ele é apertado, e ele é estreito, e ele é longo. E lá no fim, tem vitória para nós. Aleluia! 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 Um monte de canudo voando em cima da igreja. Meu Deus, o que é isso? Vai ter suco, Paulo? Vai ter refrigerante? Vai ter, não, uma festa. E Deus falou
comigo, o caminho é assim, ele é apertado, ele é estreito, ele é longo, é como se fosse um monte de canudinhos daquele que bebe água e refrigerante, enfiados um no outro. Você, se quiser ter a sua bênção, a tua vitória, vai ter que passar pelo canudinho. Como é que chama aqueles canudos, Paulo? Canudos mesmo, né? De refrigerante? Vai ter que passar por aqueles canudinhos. Aleluia! Não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir para a glória do Senhor. Quem quer passar neste canudo comigo? Porque eu vou passar nele. Não vai ser fácil, eu vou passar. E lá no fim, eu vou receber a minha vitória. Mas o povo de Israel, muitos não conseguiam. Muitos não atentavam para o que Deus ia realizar na vida deles. Então eles, nas suas trajetórias, que já era apertada, na sua trajetória que já era longa, no meio da trajetória, entrava alguma coisa que não agradava a Deus. Entrava, por exemplo, a adoração aos outros ídolos. Entrava relações fora do casamento. Entrava, talvez, ali algumas intimidades que não agradavam a Deus. A idolatria começou a tomar conta. Pessoas se levantando contra a autoridade. A pior coisa que tem, decore que eu vou falar para você para estreitar o caminho. A pior coisa que tem para uma pessoa ou para alguém é levantar-se contra a autoridade. A Bíblia é cheia de pessoas assim. Nem irmão Deus perdoa em caso de rebeldia e de levantar contra. É o caso da Miriam. Levantou contra Moisés. Você vai casar com aquela mulher? Alguns falam que ela era da cor negra, né? Não sei. Você vai casar com aquela cozita? Aquela mulher não é para você, não. Reclamou, murmurou, rapidinho foi ferida de lepra. Rapidinho foi ferida. Porque não porque ela falou contra uma, mas porque levantou contra um líder. Falou mal do líder. Queria dar direção para o líder. Amados irmãos, nós temos líderes na casa do Senhor, e de maneira nenhuma, eu e você, nosso papel é orarmos pelos nossos líderes, e jamais levantarmos contra as autoridades, seja ela na igreja ou fora da igreja. E diz a Bíblia, que nós não podemos falar mal de ninguém na face da terra, nem do antigo presidente, nem do atual presidente, nem do deputado, enfim, nada de ninguém. Porque tudo que nós falarmos, vem o passarinho, é Bíblia, depois você procura lá em Provérbios e fala, não digas mal de autoridade, porque pode vir um passarinho, pegar o que você falou e levar até o juiz. Pode vir alguém pegar o que você falou e levar. Porque, e baseando-se na Bíblia, isso é terrível. A trajetória está difícil, ainda nós vamos levantar contra os líderes da casa de Deus, vamos falar mal, vamos levantar-se profetizando e falando a ruína de maneira nenhuma, porque eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu quero bênção na minha vida. Quem quer bênção aí? Deixa eu ver, quem quer bênção? Dá um tchau para mim que eu retribuo para você esse tchau. Aleluia, aleluia, aleluia. A trajetória já não estava fácil. A trajetória estava muito difícil. Ainda entra a rebeldia, entra a incredulidade, entra coisas que não agradavam a Deus, homens prostituindo, ou mulheres prostituindo, prostrando-se perante outro ídolo, fazendo ídolo de ouro, ídolo de prata, de barro. Já estava difícil. Briga entre irmãos, falatórios entre eles, querendo levantar outro líder, excluindo outro líder, excluindo o líder que Deus tinha levantado. Já não estava fácil. Roubo já estava tão difícil para eles. E agora, falando mal de líder, Miriam, na hora, fala comigo, na hora, ela ficou leprosa. Na hora, terminou de falar, virou as costas, saiu da tenda, leprosa. Porque falou mal de líder, falou mal de autoridade, e ela deixou de receber a bênção de Deus, porque falou mal. É muito fácil, você até analisa o que eu já vou falar.
Você já até pensa o que eu vou falar. Tem muitas pessoas que deixam de receber a bênção porque fala coisa indevida. Fala coisa que não agrada a Deus. Fala coisa que não vai agradar ao Senhor. Aí acaba perdendo a bênção. E a trajetória não é fácil. A trajetória nossa não é muito larga, o caminho é apertado e estreito. E ainda se nós não vigiarmos e orarmos, vai apertando cada vez mais. É por isso, meus irmãos, que você está sendo abençoado. Porque você está vigiando com o que você está falando. Quanto mais vigilância, mais vitória para a nossa vida. Quem quer começar hoje, a partir de hoje, a vigiar na sua vida, pelo que vai falar, levante as suas duas mãos e aplauda ao Senhor para a glória dEle. 40 dias para entrar na terra prometida. 40 dias estava programado para eles entrarem na terra prometida. Agora, diante da terra prometida, ainda levou mais um ano. Olha só. Era só atravessar o rio. Era só atravessar alguma coisa. Já chegava na terra prometida. Demorou um ano. 40 anos caminhando no deserto. 40 anos caminhando na terra, em direção à terra prometida. Agora eles chegam diante da terra prometida. Eles olham. Moisés manda 12 espias olharem a terra. Josué e Calebe e mais 10 vão espiar a terra. Não quero me ater a Josué, porque eu já falei várias vezes sobre o livro de Josué. E não quero repetir. Inspirado por Deus hoje, nessa tarde, eu busquei, Senhor, me dá uma palavra, eu preciso. Mas Deus inspirou-me a falar do homem que entra na história para conquistar. Ele não entra na história para perder. Ele não entra na história para caminhar pelo caminho que é apertado, que é estreito, que é muito longo. Caleb, ele entra na história para fazer a diferença. Caleb, ele entra na história para mostrar para mim e para você, deixando o significativo do nome dele, para mim e para você. E Caleb, ele entende que Deus o tirou da terra do Egito, da terra de escravidão, para conquistar. Vou dizer uma coisa para mim e para você. Deus nos tirou de uma terra de escravidão para nós conquistarmos. Amém ou não amém? Posso ouvir uns améns? Deus nos tirou de uma terra de miséria. Deus nos tirou de uma terra de que não era nossa, de uma terra que não tinha significativo quase nenhum. Uma terra que não agradava a Deus, só tinha adultério, prostituição, tinha muita coisa que não agradava ao Senhor. Quem comandava lá era Faraó, que é a figura do diabo. Deus nos tirou de lá para nós irmos em direção a uma terra boa, uma terra que emanava leite e mel. E Deus falou com Caleb, olha, e falou com Josué, eu vou dar aquela terra por herança. Amados irmãos, Deus tem herança para nós. Deus prometeu a Moisés. Deus prometeu, falou assim, olha, aquela terra lá é de vocês. Aquela terra lá é herança dos seus filhos. E eu quero dizer para você nessa noite, para alegrar o teu coração, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Aleluia! Então, é nosso direito de conquistar tudo que Deus tem para nós nessa terra, gente. O nome Caleb significa fiel como um cão. Fala assim, fiel como um cão. Já dá para ser inspirado. Quando a gente chama um cachorro pelo nome, vamos dar um exemplo, Tião. Já vi cachorro que chama Tião, você acredita que eu já ouvi cachorro que chama Tião? Ah, mas deu vontade de dar um... Tem vários. Tem algum cão aí que chama Tião? Não, você conhece algum cachorro que chama Tião? Tem? Meu Deus, a irmã, uma senhora, Tião. Poxa, por que ela colocou, né? Samuel, João, Pedro, Paulo, né? Vai chamar logo Tião, o cão, cara. Meu Deus, mas aquilo me deixou todo sem graça. De repente, ela era dona do cão, eu fui visitá-la, e de repente aquele cachorro vem em cima de mim, e ela fala, Tião. Eu pensei que ela estava falando comigo, sinceramente.
Sinceramente, eu pensei, ela, Tião, meu Deus, sinceramente, deu vontade de nem tentar vender para ela ir embora rapidinho, antes que eu tomasse o lugar daquele cachorro, e o cachorro tomasse o meu lugar, né? Imagina. Aí, o cachorro vem em minha direção, quando ela veio também abrir o portão, e ela fala, Tião. Olhei para ela, você quer saber meu nome? Poxa, eu nunca vi a mulher, né? Nunca vi a mulher, mas ela fala, Tião! E o cachorro para. Eu também parei, eu fiquei... Eu não sabia que ela estava falando comigo ou com o cachorro, né? Eu fiquei assim meio que lelé, né? O cachorro vem e eu parar no portão com medo, porque o cachorro era pequenininho, desse tamanhozinho assim, né? Tchau! Será que essa mulher doida me conhece, meu Deus? Será que ela me conhece? De repente o cachorro, naquele vai dar um passo, o cachorro para. E ela fala de novo com o cachorro, Tião, vai deitar. Eu pensei, você está amarrado em nome de Jesus. Está pensando que ela está falando comigo? Só Jesus, né? Tião, vai deitar. Falou assim, bravo. Aí o cachorro... E eu que levantei, eu sou bobo, né? Quero narrar isso para você porque o Caleb é assim. É como um cão fiel. A trajetória dele de 41 anos, somada aos seus 40 e poucos anos, de 80 anos mais ou menos, não impediu dele de ser fiel. Não impediu ele de ouvir Deus chamando, Deus falando, Deus mostrando, Deus dando direção, Deus mandando, Deus falando. Não impediu. Porque em si, ele sabia de uma coisa, não importava o nome dele, sendo ele Caleb ou qualquer outro nome, ele já tinha na sua mentalidade que ele não era um cão, mas ele era um servo de Deus que deveria ser fiel para entrar na terra prometida desde o momento em que Deus o chamou, desde o momento que o Deus colocou no coração dele. Caleb, aquela terra lá é de vocês, é herança, é promessa de mim para vocês, Caleb. Caleb, o cão fiel. O que é um cão fiel? Um cão fiel é como se fosse aquele cão que ele não se levanta contra o seu dono. Ele não morde no seu dono. Ele faz de tudo pelo seu dono. E ele luta para alcançar o objetivo da alegria do seu dono. O que o dono joga um pedaço de pau lá, ele fala, vamos dar o nome de Tião, né? Tião vai lá e pega, o Tião vai e pega. Tião vai deitar. É um cão fiel, não que nós sejamos cães, né? Porque eu não sou cão, não sou cachorro, não sou nada, né? Amém, amém? Mas é uma ênfase. Porque Caleb, ele acreditava que Deus era poderoso para o guiar desde o momento que Deus o chamou e colocou no coração dele a promessa, que colocou no coração dele também o desejo de conquistar, colocou no coração dele aquele momento precioso de sair daquela escravidão. Deus chama todos aqueles que estão escravizados por Faraó. Agora depende se ele vai aceitar ou não. E Caleb não aguentava mais aquela escravidão, não aguentava mais fazer telha nas coxas, não aguentava mais Faraó, não aguentava mais comer gente, comia cebola. Tem gente que está sendo escravizado pelo Faraó, só comendo cebola, pepino, peixe. Tudo bem, o peixe salva-se, né? Glória a Deus, aleluia. Mas pepino, cebola, sai para lá, pepinada e cebolada, sai para lá. Eu não quero isso não, eu quero coisas boas. Eu quero uma terra que emana leite e mel na minha vida. Aleluia. Mas o cão fiel, ele obedece. Ele obedece. Um missionário uma vez foi inspirado por Deus. Deus falou com ele assim: vai pregar lá que eu quero que você vá lá e pregue para aquela cidade. Aquela cidade precisa de ouvir uma palavra tua. Era um missionário cão fiel. Era um missionário cão fiel, que soube ouvir a voz do comando do seu dono, que soube ouvir a voz do comando do seu Senhor.
que soube ouvir aquele missionário fiel, ele soube ouvir a voz do comando do seu dono. Ele vai em direção àquela cidade, porque ele era um cão fiel. Quando Deus mandar você fazer, obedeça e não discuta com Deus, não interrogue Deus, não pergunte a Deus por quê. Se Deus mandou e se você tem clareza que Deus te mandou, então faça, porque Ele vai ser com você. E aquele missionário cão fiel, podemos até dar o nome dele de um missionário Caleb. Aquele missionário Caleb, ele sai e vai em direção àquela cidade. E quando ele chega naquela cidade, ele acreditou que Deus era poderoso. Muitas vezes nós queremos alcançar pelo que os nossos olhos estão vendo. Eu não estou vendo a terra prometida, então não vou crer nela. Não, Caleb a vida inteira ele andou, não pelos seus olhos que ele via, mas ele andou pelos olhos espirituais, acreditando que Deus era poderoso e que tinha uma terra prometida lá, que Deus prometeu para ele. Então pelos olhos dele, ele acreditou que Deus tinha uma terra para dele. E muitas vezes, meus amados, nós andamos pelas vistas dos nossos olhos. O cão fiel, ele ativa a sua visão espiritual. O servo fiel também, ele ativa a sua visão espiritual. Eu não estou vendo a minha terra prometida, mas pelos olhos da fé, eu estou vendo. Eu não estou vendo a minha bênção material, mas pelos olhos da fé, eu estou vendo. Quando nós andamos pela vista dos nossos olhos, fica fácil eu pegar essa caixa e a virar para cá, porque eu estou vendo, os meus olhos estão vendo. Eu quero ver você imaginar com seus olhos espirituais e ativar o teu espírito de vitória, ativar o teu espírito de acreditar em Deus, o teu espírito de fé. Você vê aquela luta que você está passando, espiritualmente já está difícil de eu sair deste aperto. Não, mas pela fé eu estou vindo. E você ativa o seu espírito e você recebe uma porção inspirada por Deus. E Deus fala, você vai conseguir sim. Muitos de nós não ativamos o nosso espírito. E nós preferimos muitas vezes andar pelos olhos da nossa vista. Mas o meu marido está difícil dele ser crente. É claro que está difícil para você. É porque você está olhando com seus olhos carnais. 10 espias que foram olhar a terra prometida, eles olharam com a terra com os olhos carnais. Moisés, Josué, Caleb, tudo lá só tem gigante. Eles são gafanhoto com nossos olhos, e nós também somos gafanhoto aos olhos dele. Tudo gigante, está difícil. Mas o cão fiel, ele sabe de uma coisa, está difícil, mas eu vou conseguir. Deus é por mim, Deus é poderoso, é a promessa dele, é promessa, e eu vou conseguir. O cão fiel não desiste jamais. O servo fiel, ele não desiste. E Deus, voltando à história daquele missionário Caleb, vai lá, prega naquela cidade, porque eu quero salvar aquela cidade. E o cão fiel Caleb, o missionário fiel Caleb, ele vai, e quando chega diante da cidade do outro lado, uma cidade muito simples, mas era uma cidade que ainda não conhecia a Deus. Era uma cidade que estava completamente sem Deus. Mas o Caleb, o missionário Caleb, ele chegou diante daquela cidade, mas tinha um rio muito grande, e tinha chovido muito. Mas Caleb, o missionário, ele chegou diante do rio, e fechou os teus olhos, e fez uma oração, com os olhos fechados. Ele sabia com os olhos fechados, e começou a vê-lo do outro lado. E ele fechando os teus olhos e orava, Senhor, eu creio na impossibilidade, eu creio que o Senhor é poderoso, que o Senhor me trouxe aqui. Eu não ando pela vista dos meus olhos, mas eu creio que o Senhor vai dar um jeito. Eu quero pregar lá, porque talvez Caleb orasse assim, porque eu sou um cão fiel. E orando, quando ele abriu os olhos, ele estava do outro lado do rio. 1 glória, 2 glória, 3 glória, 4 glória, 5, 10, 20, 30 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. E quem contou isso não foi eu que inventei, não. São pessoas de peso, de autoridade.
Aquele Caleb missionário, ele chega do outro lado e começa a evangelizar, pessoas sendo salvas, e faz um encontro ali, começa a salvar pessoas rendendo aos pés do Senhor, porque ele não foi com os teus olhos carnais. Tudo que nós fizermos acreditando que os nossos olhos carnais vai trazer vitória para nós, saiba que não acontece nada. Mas se nós agirmos pelos nossos olhos espirituais, vamos ativar a nossa mente profeticamente, e nós vamos ver as coisas acontecendo na nossa vida, porque nós vamos ativar a nossa mente espiritual, e tudo vai acontecer para a glória do nome do Senhor. E o missionário Caleb, do outro lado do rio, ele começa a pregar. Pessoas se rendem aos pés do Senhor, chorando, cura, libertação, restauração. E quase todo bairro ali e cidade creem que Deus é poderoso. Isso aconteceu rapidinho. Quando nós olhamos com os nossos olhos espirituais, as coisas acontecem assim, ó. Você pode fazer assim? Mas quando eu olho com os olhos carnais, além de apertar mais o caminho. Por isso que tem pessoas que ficam assim, tá tão apertado, você chega perto dele e fala, tá difícil, pastor, tá difícil. Tá muito ruim, mas eu não tô aguentando mais, tá difícil. Porque está sentindo o aperto sufocante do mundo, da sua vida. Você chega para ele, tá difícil, pastor, meu esposo, meu filho, minha filha, minha sogra. Até a sogra ele reclama, claro. Reclama de tudo. E o missionário Caleb do outro lado, aquele que não andava com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. E uns perguntavam para ele, agora Caleb, como é que você vai fazer? Ele chamou aquela multidão que tinha entregado a vida a Jesus. Vamos orar. Ele ora, Senhor poderoso, o Senhor que me enviou aqui. E ele com os olhos fechados, foi o Senhor que me trouxe aqui, meu Deus. Foi o Senhor, meu Deus, eu creio, muito obrigado, porque eu sou um Caleb, Senhor, estou aqui porque o Senhor me mandou aqui. E ele falou assim, vamos abrir os olhos. Quando ele abriu os olhos, de onde que ele estava? Do outro lado do rio, fazendo assim, dando tchau para todos aqueles que renderam aos pés do Senhor. Isto acontece na vida daqueles que não andam com seus olhos carnais, mas olham com seus olhos espirituais. Passemos hoje a vermos mais longe com os nossos olhos espirituais, porque os nossos olhos carnais, eles têm limite, mas os nossos olhos espirituais, eles agem sem limite. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor enquanto eu refresco? Vamos ver se tem mulher aqui que anda com os olhos da fé. Tem mulheres que andam com os olhos da fé? Amém? Amém? Um jovem, uma vez, ele impactado pelo poder de Deus, e ele começou a querer evangelizar, ele tinha uma Kombi. E ele falava assim com 3 amigos deles, olha, vamos para a igreja, eu passo aqui, te pego e levo para a igreja. E os amigos dele, não vão nada, tá? Ele consistiu, ele tentou, mas aquele jovem, e crendo que Deus ia fazer uma grande obra naquelas pessoas, naqueles 3 amigos dele. E ele começou a clamar ao Senhor, Senhor, eu os vejo na igreja, Senhor, eu os vejo na igreja. Olha, se você não está vendo seu pai aí, sua mãe, seu filho, sua filha, o seu marido, a sua esposa, o teu sogro, a tua sogra, veja-as com os olhos espirituais. E aquele jovem começou a ver os 3 amigos dele na igreja. E todo dia ele ia para a igreja com a Kombi. E buzinava, e os amigos não entravam. E ele morava pertinho da casa dele. E ele ia embora sozinho, mas ele foi acreditando que um dia ele ia ver os seus amigos lá na igreja. Aí um dia os 3 amigos queriam armar uma cilada para ele. Falou assim, olha, vamos na igreja com o Tião? Pode ser o Tião, não é o Caleb, né? Vamos na igreja com o Caleb? Vamos na igreja, não sei se é o nome dele, é um nome fictício, né? Claro, né? Aí vamos na igreja com o Caleb? Hoje, mas nós vamos armar para ele. Aí os 3 amigos deles eram mecânicos, começaram a mexer na Kombi, e de repente a Kombi é retirada o motor. Preste atenção. Aqueles 3 rapazes chegam para Caleb e falam, Caleb,
nós vamos para a igreja com você hoje. Pode passar aqui, porque nós vamos para a igreja. E o Caleb entra na Kombi. Ouvi um glória a Deus, já está sentindo o Espírito de Deus. Liga a Kombi sem motor. A Kombi pega sem motor. Leva os 3 garotos, jovens, adolescentes, para a igreja. E Caleb visualizando já que aqueles 3 jovens estavam adorando o nome do Senhor. Então aqueles 3 jovens, eles entram na igreja e começam a se encher do poder de Deus. E começa aqueles jovens a entender que Deus tinha uma grande obra na vida deles. Porque Deus fez um milagre usando uma Kombi, mas também usou o homem espiritual para fazer um milagre na vida dos amigos dele. Até Kombi anda sem motor. Aleluia! Cadê os Calebes desta igreja? Deixa eu ver os Calebes. Deixa eu ver os Calebes. Aleluia! Vou contar uma de um Caleb inspirado e falado por nada mais, nada menos que o pastor Antônio Rocha. E quando vem o pastor Antônio Rocha, você já sabe, né? Você já sabe. Vai ter o congresso do Apocalipse, dia 5, 6 e 7. Olha que maravilha, ó. 5, domingo. 6, segunda. 7, terça-feira. Com viva adoração ainda, Priscila Cruz e o louvor do Jardim Amália. Vai ser sobrenatural. Essa quem contou foi o Antônio Rocha Caleb. Né? E quem contou foi nada mais que o vice-presidente nacional das IPVs. Deus tinha falado com Caleb. Atravessa o rio. E ele, Senhor, como que eu vou fazer? Como que eu vou atravessar esse rio? Deus tinha falado com aquele Caleb, eu tenho uma obra com você do outro lado do rio. Atravessa o rio. E tinha um rio muito violento, mas ele não podia atravessar, porque não tinha canoa, não tinha barco, não tinha como passar, não tinha ponte, onde Deus mandou ele atravessar. E de repente Caleb, ele olha e vem descendo o rio, um toco. Glória a Deus. Você sabe o que é um toco? Um pedaço de madeira, descendo o rio, mais ou menos assim. Para diante do Caleb. Deus fala com ele assim, Caleb, sobe no toco. Caleb, tá bom, Senhor. O crente obediente, o Caleb faz a diferença. O Caleb obedece. O Caleb é fiel. Ele não se prostra perante outros ídolos. Deus falou com ele, tem que ter certeza, que às vezes a pessoa não tem certeza e não faz, e faz o que Deus não manda. Subiu no toco. Aquele toco começou a levá-lo para o outro lado do rio. Eu sei que você não está acreditando, porque estou ouvindo só 1, 2 ou 3, glória a Deus, né? Eu sei que você não está acreditando. Mas um toco descendo o rio, subindo ali, levando para o outro lado do rio. Caleb sai daquele toco, aquele toco fica parado ali. Vai lá, Deus manda ele evangelizar, pregar, ele faz a obra. Então, Caleb volta, o toco está parado ali. Eu sei, a correnteza era para levar o toco para baixo. Você não vê quase nenhum toco parado aqui no Paraíba. Vai tudo para baixo, não é? Pelo menos assim. Caleb faz o que Deus manda. Quando a gente faz o que Deus manda, ele faz também o que nós muitas vezes desejamos. É verdade. Você deseja a sua vitória, a sua bênção? Então faz o que Deus te manda que você vai receber. Caleb sobe em cima daquele toco. Aquele toco leva novamente para outra margem do rio. Caleb, um inspirado por Deus, o cão fiel, ele ora e olha para aquele toco. Aquele toco começa a nadar e dá umas rabadas. Não era um toco, era um jacaré. Aleluia! 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 Sabe o que acontece? O jacaré era para ter comido aquele Caleb. E vou falar uma coisa para você. Nenhum animal, nenhum cão, nenhum fio, nenhum Satanás tem autoridade contra nós e contra você. Não podem fazer nada conosco desde o momento em que nós adoremos e exaltamos ao nome do Senhor. Nada vai nos devorar, porque nós somos Calebes, cães fiéis.
os cães fiéis. Caleb reconheceu uma coisa, que Deus tinha um chamado na vida dele. Ele reconheceu outra coisa, que Deus tinha promessas na vida dele. Ele reconheceu outra coisa, que Deus tinha poder para fazer muito mais na vida dele. Talvez Caleb estivesse proclamando naquele dia, falando que este ano é o melhor ano da minha vida, e eu vou tomar essa terra por herança. Oh, aleluia! Onde estão os Calebes e as Calebes? Coloca de pé aplaudindo ao Senhor. E quem é Caleb e Calebra? Fala assim: eu sou. Xarabandalabacheias. Cadê os Calebes desta igreja? Cadê os Calebes? Cadê os fiéis desta igreja? Alambachuri canta labacheias. Os cães fiéis. Eu não sou cachorro nem sou cão, mas Caleb significa cão fiel. Quando você faz o que Deus manda, fica muito mais fácil para você conquistar. Quando você faz o que Deus deseja que você faça, fica muito melhor e mais fácil para você. Ainda que o caminho seja apertado, mas eu consigo passar por ele. Ah, Deus, feche os teus olhos e adore. O seu chamado é para adorar, somente para adorar. O teu chamado é para adorar, então adore. O teu chamado é para exaltar, então exalte-o. Feche os teus olhos e sinta a presença de Deus. Dá liberdade ao Espírito de Deus. Se você já fala em língua estranha, desenrola a tua língua, meu irmão, e solte-se esta língua presa e comece a glorificar o nome do Senhor.